E a internet, beleza? Vitor aqui. O filme começa em meio a um nevoeiro denso sobre o mar. O som do motor de uma embarcação corta o silêncio pesado enquanto a câmera revela um ferry avançando lentamente pelas águas agitadas. No convés, um homem apoia as mãos sobre a grade metálica e vomita discretamente. Ele respira fundo, enxuga a boca e tenta recuperar a compostura. Esse homem é Ted Daniels. Ele veste terno, gravata e sobretudo, mas seu rosto revela tensão e algo mais profundo do que um simples enjoo marítimo. Outro homem se aproxima pelo convés. É Chuck Alloy, seu novo parceiro. Ele parece mais calmo, ainda observando tudo ao redor com curiosidade. Os dois se apresentam formalmente, apertam as mãos e Ted pergunta há quanto tempo Chuck trabalha como US Marshal. Chuck responde que é recente em campo. Antes era mais o escritório. A conversa é educada, mas uma formalidade estranha entre eles, como se eles tivessem medindo um ao outro. Enquanto conversam, o vento sopra forte e o nevoeiro começa a se dissipar lentamente, revelando ao longe uma massa escura de terra. A ilha Shutter aparece aos poucos, ponente e isolada, cercada por falésias rochosas e muros altos. A trilha sonora cresce, criando uma sensação de ameaça silenciosa. Ted observa a ilha com atenção. Ele pergunta a Chuck se já ouviu falar do lugar. Chuck responde que sabe apenas que é um hospital psiquiátrico para criminosos insanos, homens considerados perigosos demais para qualquer outra instituição. Ted olha novamente para a ilha, sério. O ferry atraca. Guardas armados aguardam no cais. O clima é rígido, quase militar. Os dois marshals descem e são recebidos por oficiais uniformizados. Antes mesmo de entrarem, são informados de que precisarão entregar suas armas. Ted hesita por um segundo, mas cumpre o protocolo. Ele observa cada detalhe ao redor. Torres de vigilância, cerca de arame farpado e guardas posicionados em pontos estratégicos. O Dr. John Cowley, diretor da instituição, aparece para recebê-los. Ele fala de uma maneira calma, controlada, com educação excessiva. Explica que um paciente desapareceu da ala C, considerada a ala menos perigosa do hospital. O nome dela é Rachel Solando. Ted para por um instante ao ouvir o nome. O sobrenome ecoa em sua mente. Eles entram na instituição. O interior tem corredores longos, paredes frias e iluminação pálida. O som dos passos ecoa pelo chão. Funcionários e guardas observam discretamente a passagem dos agentes. Cole explica que Rachel estava internada após afogar os 3 filhos. Ela foi considerada criminalmente insana e estava sob tratamento, aparentemente cooperativa, e então simplesmente desapareceu do quarto trancado por dentro. Ted pergunta como alguém desaparece de um quarto trancado. Cole responde que é exatamente isso que eles querem descobrir. Eles entram na ala C. A atmosfera muda. Pacientes observam das celas, alguns murmurando, outros sorrindo de maneira perturbadora. Um homem sussurra algo inaudível, enquanto faz um gesto com o dedo na própria têmpora. Uma mulher começa a rir sem motivo. Ted mantém a postura firme, mas seus olhos revelam um incômodo. Eles chegam ao quarto de Rachel. A cama está arrumada, exceto por um leve desalinhamento dos lençóis. Há uma janela com grades grossas. Nada parece forçado. Ted examina cada canto, toca a parede e observa o chão. Ele encontra um pedaço de papel escondido. Nele está escrito: a regra dos 4. Quem é 67? Ted mostra o bilhete a Chuck, mas mantém certa reserva. O hospital oficialmente abriga 66 pacientes. A frase cria uma tensão imediata. Durante a investigação, Ted começa a entrevistar alguns pacientes da ala. Uma mulher o encara fixamente enquanto ele faz perguntas. Ela pega um copo d'água com as mãos trêmulas e escreve algo discretamente na palma da mão dele enquanto finge beber. Quando Ted olha, lê apenas uma palavra: fuja. A palavra fica ecoando na mente dele. Em outro momento, enquanto caminha pelo pátio, Ted observa internos circulando sob supervisão. Um deles parece conhecido, outro o encara como se soubesse de algo que ele não sabe. O ambiente inteiro transmite a sensação de que há algo oculto. À noite, Ted tem o primeiro sonho. Ele está em seu apartamento antigo com sua esposa Dolores. O ambiente parece real, mas há algo estranho. Cinzas caem do teto como neve. Dolores fala sobre o incêndio que destruiu o prédio onde moravam. Ele diz que ainda consegue sentir o cheiro da fumaça. Enquanto conversam, as cinzas se acumulam sobre os ombros dela. Ted tenta tocá-la, mas o corpo dela começa a se desfazer em pó diante de seus olhos. Ele acorda abruptamente suando. No dia seguinte, a investigação continua. Ted insiste em acessar arquivos completos dos pacientes, mas enfrenta resistência. O Dr. Cole explica que certas informações são confidenciais. Ted não gosta da resposta, ele sente que estão escondendo algo. Durante a conversa mais tensa, Ted menciona um nome específico: Andrew Landis, um homem que ele acredita estar na ilha, um incendiário responsável pela morte de sua esposa. Ele afirma que está ali não apenas pelo caso da paciente desaparecida, mas para encontrar Landis. A câmera foca no rosto de Cole por um instante. Ele mantém a expressão neutra demais. Enquanto o dia termina, nuvens escuras começam a cobrir o céu. Um furacão se aproxima da ilha. Os ventos ficam mais fortes. Guardas reforçam janelas e portas. O isolamento que já era grande se torna absoluto. Naquela noite, durante o início da tempestade, Ted acorda novamente com lembrança da guerra. Ele se vê em Dachau, entre corpos congelados e empilhados na neve. Ele segura uma arma. O frio é quase palpável. O trauma da guerra mistura-se com o presente, criando uma confusão entre memória e realidade. O som do trovão o traz de volta ao quarto, enquanto a tempestade começa oficialmente. A energia oscila.
A ilha está completamente isolada do mundo exterior. Enquanto o vento uiva do lado de fora, Ted encara o teto escuro com a certeza crescente. Aquela ilha guarda algo muito maior do que uma simples paciente desaparecida. A tempestade avança com violência durante a madrugada, sacudindo as janelas do alojamento onde Ted e Chuck estão hospedados. O som do vento atravessa os corredores como um lamento constante, e a energia elétrica falha repetidas vezes, deixando partes do hospital mergulhadas na escuridão. Ted permanece acordado, sentado na cama, respirando com dificuldade enquanto as imagens da guerra ainda ecoam em sua mente. Ele fecha os olhos por um instante e imediatamente volta a Dachau. Corpos empilhados na neve, soldados alemães ajoelhados, tiros ecoando no silêncio branco do campo de concentração. Ele observa o comandante nazista cair na neve após o disparo. O sangue se espalha lentamente sobre o gelo. Quando abre os olhos novamente, está de volta ao quarto, mas o peso da memória permanece. Na manhã seguinte, a tempestade ainda castiga a ilha. As árvores foram arrancadas, galhos espalhados pelo pátio, e o mar bate com força nas falésias. O Farrell não poderá retornar tão cedo. A ilha está isolada. Ted percebe que qualquer ajuda externa está fora de questão. Ele comenta com Chuck que aquilo pode não ser coincidência. A tempestade garante que ninguém entre ou saia. Eles retomam a investigação. Ted insiste em entrevistar os funcionários e questiona diretamente os médicos sobre os métodos de tratamento utilizados na instituição. Ele menciona rumores sobre experimentos, psicocirurgias, lobotomias realizadas sem consentimento. Dr. Kohler mantém a postura calma, afirmando que Shutter Island busca métodos modernos e humanos, mas Ted sente que há evasivas nas respostas. Durante a busca pela paciente desaparecida, os guardas organizam uma varredura na ilha, incluindo as áreas rochosas próximas às falésias. Ted participa ativamente. Ele observa as formações de pedra, cavernas naturais esculpidas pela erosão do mar. Algo naquele ambiente chama sua atenção. Ele se afasta momentaneamente do grupo e examina uma entrada estreita entre as rochas. Enquanto isso, ele continua a desconfiar da ala C, onde estão pacientes mais perigosos. Ele insiste em visitar a ala restrita, mas recebe negativa sob a justificativa de que o acesso é proibido sem autorização superior. Essa recusa reforça sua convicção de que há algo sendo escondido. Em determinado momento, ele consegue conversar com outro paciente que parece lúcido demais. O homem fala de forma calma, mas diz que Shutter Island não é apenas um hospital, é um laboratório. Ele afirma que médicos ali realizam experiências psicológicas avançadas, manipulando a mente dos internos. Antes que a conversa se aprofunde, guardas interrompem e retiram o paciente abruptamente. A tensão aumenta quando Ted descobre que os registros médicos de Herschel Solando apresentam lacunas, datas inconsistentes e relatórios incompletos. Ele confronta Cowley sobre os documentos, mas novamente recebe respostas vagas. Chuck começa a notar o quanto Ted está emocionalmente envolvido, principalmente quando o nome de Andrew Leeds é mencionado. Ao cair da tarde, Ted decide explorar novamente a região das cavernas que havia observado. O céu ainda está cinzento. O frio corta o rosto enquanto ele caminha pelas pedras escorregadias. Dentro de uma das cavernas, ele encontra algo inesperado. Uma mulher suja, com roupas rasgadas, olhos atentos e postura defensiva. Ele afirma ser a verdadeira Herschel Solando. Ela fala em voz baixa, dizendo que fugiu porque descobriu o que realmente acontece na ilha. Segundo ela, médicos realizam experimentos com drogas e manipulação mental, tentando criar técnicas de controle psicológico. Ela afirma que muitos pacientes são usados como cobaias, inclusive soldados traumatizados da guerra. Ted escuta atentamente cada palavra, alimentando sua suspeita. Ela afirma que ninguém pode confiar nos médicos, nem mesmo em seu parceiro. Diz que eles podem estar testando algo nele. Antes que a conversa se prolongue, Ted ouve vozes ao longe. Guardas estão se aproximando. Quando ele olha novamente para a mulher, ela já está se afastando pelas sombras da caverna. Ele retorna ao hospital perturbado. Jack percebe que algo aconteceu, mas Ted não revela todos os detalhes. Imediatamente, a desconfiança começa a se instalar também entre os dois. Naquela noite, Ted tem outro sonho. Está novamente com Dolores, mas dessa vez ela está molhada, vestindo um vestido encharcado. Água escorre pelos cabelos dela. Ele segura duas crianças mortas no braço. O ambiente mistura o apartamento incendiado com um lago silencioso. Dolores diz que as crianças estavam frias. Ela pergunta por que Ted não conseguiu salvá-las. O rosto dela começa a se desfazer como cinza e água ao mesmo tempo. Ele tenta segurá-la, mas tudo escorre por entre seus dedos. Ele acorda em pânico. A realidade e o sonho começam a se confundir. No dia seguinte, finalmente conseguem autorização para visitar a ala C. O ambiente é completamente diferente das outras alas. Corredores escuros, celas fechadas com portas de metal pesado, pacientes acorrentados. O cheiro é forte, o clima é opressivo. Um interno sussurra o nome de Leeds quando Ted passa. Outro começa a rir alto sem motivo. Ted caminha lentamente pelo corredor observando
observando cada célula. Ele sente que está próximo de algo importante. Quando se aproxima de uma das células, o paciente o encara intensamente e diz que ele não deveria estar ali. Diz que tudo é parte do plano. Antes que Ted possa aprofundar qualquer conversa, a energia falha novamente por causa dos danos da tempestade. A ala mergulha na escuridão por alguns momentos. Gritos ecoam pelo corredor. Quando as luzes retornam, a tensão está ainda maior. Ted sai da ala convencido de que Andrew Leeds está ali, escondido sob outro nome. Ele começa a montar mentalmente as peças. Rancho Solando, Andrew Leeds, a regra dos 4, o paciente 67, algo não fecha. Enquanto observa a ilha do alto da colina central, com o mar agitado ao redor e o farol longe, Ted começa a suspeitar que talvez o verdadeiro segredo de Shutter Island esteja no farol, o lugar onde, segundo rumores, acontecem os procedimentos mais extremos. O olhar dele fixa no farol por longos segundos. A investigação agora deixa de ser apenas sobre uma paciente desaparecida. Ele está determinado a descobrir o que realmente aconteceu ali, custe o que custar.